que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez no ar, VR Podcast, e dessa vez com uma entrevista bastante especial, né? A minha nora, Vitória, ela é psicóloga, e a gente vai tratar um assunto importante também, que é um assunto que fala a respeito da família, relacionamento da família, relacionamento no lar, na casa, e a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas e trazer é, algumas informações que são importantes aí para cada familiar, cada pessoa. E aí eu quero já passar para a Vitória para ela se apresentar, falar um pouco dela, e aí depois a gente vai entrar aí diretamente no nosso podcast, na nossa pergunta. Boa noite, Vitória. Bom dia, Vitória. Boa tarde, Vitória. Seja bem-vinda. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está assistindo. Pastor, né? Meu sogro, é um prazer estar aqui. Eu fico feliz com o convite. Como ele disse, eu sou a Vitória, sou nora dele. Eu sou psicóloga, trabalho com abordagem da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Hoje eu atendo adultos, né? Já atendi crianças, mas hoje o meu foco é em adultos. Relacionamento, ansiedade, depressão, é o que eu mais trabalho hoje em dia, né? Beleza. Ô, Vitória, então vamos começar então. Vou começar bem devagar, bem de leve, Por né? favor. Ter uma conversa bem tranquila aí. Mas eu gostaria que dentro dessa experiência que você tem, é, o que você julga, né, ser o mais prejudicial na questão do sofrimento, da parte emocional das famílias? Por que que as famílias elas estão sofrendo tão emocionalmente? Eu acredito que o principal seja a falta de diálogo. Hoje em dia, mas ainda com a questão das redes sociais, da internet, né? Mas a falta de diálogo é o principal. Muitas das vezes eles estão convivendo entre si, mas eles não estão conversando, não tem conexão, não se conhecem. Estão na mesma casa, mas não se conhecem. Então acaba causando, né, esse distanciamento, mesmo estando todo mundo ali vivendo, sendo pais e filhos, e às vezes parece que o de fora conhece melhor aqueles que estão dentro da casa. Então acredito que seja isso, a comunicação. A gente às vezes vê assim as famílias, né, unidas, passeando no parque, né, indo ao shopping, indo ao mercado e tudo. E a gente olha e fala, nossa, que família bonita, né? Que família linda. Às vezes faz um churrasco e faz uma viagem. Mas como que a gente pode identificar ou quais são as características de uma família que está emocionalmente saudável? Mas você fala identificar assim de vista? É, de vista. Eu acho difícil hoje em dia, mas ainda com essa questão da internet, porque as pessoas performam muito, né? Então é aquela família da propaganda de Margarida, e é igual você disse, a gente olha e parece que tá tudo bem, mas quando tá dentro da casa, aí chegou em casa, cada um vai pro seu quarto, cada um vai pro seu celular, e aí aquela família que parecia muito unida naquela foto, ou lá naquela passagem que a gente viu lá no parque, ela não é tão unida, assim. Então eu acho que hoje, visualmente, para julgar assim, eu acho que é difícil. Não tem como a gente falar, não, essa daqui é uma família realmente saudável, bem estruturada. Acho que precisa de um convívio ali para você saber. E uma família doente emocionalmente, como que a gente consegue identificar? Até mesmo, assim, pela minha situação, minha posição como pastor, né, para você falar assim, puxa, essa família precisa de ajuda, essa família precisa de auxílio. Como que a gente pode identificar uma família emocionalmente adoecida? Aí é um pouco mais fácil, né? Depende das famílias, mas eu volto a dizer que a comunicação. Quando a gente vê como eles se comunicam ali entre si, como eles estão quando estão juntos e estão falando, às vezes é numa fala, numa entonação, num jeito que a pessoa responde ou como ela reage. São nesses pequenos detalhes que a gente vai ver, né? Falando assim, de uma família que tem família logo de cara que você já fala, você já fica com dó, né, querendo ou não, porque família era para ser o lugar seguro, o abrigo, e aí você já consegue
identificar. Mas assim, se for uma família que aparentemente é mais estruturada, a gente consegue ver na questão do diálogo como a pessoa consegue se sentir confortável. Às vezes um pai faz uma pergunta pro filho, aí você já vê que ele fica meio assim, ou então na forma que o filho responde o pai. Então eu acredito que seja no diálogo. A gente pensando em diálogo, né, em conversa, a gente então entende que o diálogo ele é importante na família, o diálogo ele é importante no lar, e assim, como que o diálogo pode influenciar na questão emocional dentro do lar? Nossa, é praticamente a base, assim. Você conseguir conversar, porque aí tem uma grande diferença, né? Porque, eu informo pro outro, falo pro outro que isso me incomoda, que eu não gosto disso, mas e aí o que, que o outro faz com aquilo, né? Que você levou, que você trouxe para ele. Então né, nesse meio aí a base pra gente conseguir entender. O outro saber escutar, ele não te escutar para ele poder te dar uma resposta, mas para ele tentar te compreender. Então acho que tá ali a virada de chave, é você saber escutar de verdade, né? Às vezes assim, a gente e acaba passando por isso também, questão que a esposa ou esposo vai cobrar, né, 2 dias depois algo que ela falou, e aí você fala, não, mas você não me falou, né? A gente identifica isso, assim, há um diálogo dentro dessa família, nesse casamento, ou só troca de informações importantes? Né? E qual que é a diferença de você trocar informações e de você ter um diálogo de fato? Legal essa pergunta. Vamos lá. A troca de informações vou até dar um exemplo, talvez um pouco meio bobo, mas é a mesma coisa que você está numa sala de aula. O professor está ali ensinando, ele está ali passando todas as orientações, mas se você não estiver presente naquele momento, prestando atenção, as informações vão entrar. Às vezes você até copia, coloca no caderno e fala assim, é isso, entendi. E aí chegou lá fora, o que tava falando? Não lembro. Então é isso, né? A troca de informação é isso. A pessoa dá a informação, mas você não tá ali com a escutativa, igual eu comentei. Mas essa questão do conseguir escutar o outro e não querer responder, a gente tem muito essa dificuldade. A gente escuta para dar uma resposta e não para tentar compreender aquilo que o outro está trazendo, né? Essa questão que você falou do marido falar e não lembrar vem muito da audição seletiva, é daquilo que a gente vê como importante. Então, vamos dizer, é um comportamento repetitivo que ele tem ali e que você não soube orientar, no caso, vamos dizer, a esposa, né, a gente, as esposas, não soube orientar de como aquilo afeta o outro, né? O outro ainda não teve dimensão de como aquilo te angustia de alguma forma. Porque às vezes eles levam na brincadeira, às vezes a gente leva na brincadeira, então a gente dá risada, e aí parece que é algo banal, sendo que muitas das vezes é até o início de algo maior lá na frente, no relacionamento. Aí a esposa chega e fala assim, mas você nunca me escuta, né? Então é algo que começou com algo bobo, mas por ser repetitivo, acabou causando um distanciamento ali naquele casal. E você acha assim que essa inversão, né, entre o diálogo e a informação necessária, isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem entre os dois, né? Não tem essa preocupação de diálogo, Uhum. vou só falar e tudo, é porque a coisa não está boa e eles não se perceberam disso e para eles está tudo legal. E aí a gente começa como comodismo, né? Que aí tá cômodo daquele jeito, parece que, como eu falei, parece que é algo normal, dá uma risadinha daqui, mas no final é incômodo. Acaba incomodando o outro e acaba tendo esse afastamento. Então precisa ter essa escutativa, né, do outro. Até mesmo falando, a gente tá falando de casais, né, mas em todo qualquer tipo de relação, até de amigo, né, no seu caso do pastor, com os membros da igreja, até os membros da igreja entre si, mas do outro se sentir escutado. Então, de você ir lá e falar e o outro entender o que você realmente quis passar e você conseguir dar um bom feedback, às vezes sim, e às vezes não, o outro não quer um feedback, ele só quer escutar e ser acolhido, né? E no relacionamento às vezes não tem isso. E assim, se a gente pensar na família propriamente dita, quais você acha assim que são os principais desafios para se viver dentro de uma casa, dentro de um lar como casal?
qual que é o principal desafio, ou os principais desafios que se enfrentam? Que eu acho que é a rotina. Porque o que acontece? Quando a gente tá na família, né? Principalmente o casal, a gente encontra de uma forma um conforto no outro, vamos dizer assim. Então, quando você entra dentro da sua casa, você consegue ser você. Você sabe que aquela pessoa te conhece e então você não fica igual os de fora. Você fala, igual eu tenho meu título de pastor, então eu sei que certo tipo de brincadeira eu não posso fazer, vão me interpretar mal. Minha esposa não vai me interpretar mal. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente tem um tato com as pessoas de fora e dentro de casa a gente não tem. Por esse conforto de, a minha esposa me conhece, o meu filho me conhece, ele sabe o meu jeito, mas às vezes esse seu jeito acaba incomodando o outro, né? Às vezes ele não, por mais que ele conheça, entenda que é o seu jeito, para ele chega de uma forma diferente. Então, sim, acontece essa questão de que lá fora a gente consegue ter esse tato e dentro de casa, por a gente se sentir confortável demais, a gente acaba magoando os de dentro de casa. Se a gente atende bastante casais, né, famílias, marido, mulher, filhos, mas assim, por que será que tantos casamentos estão em crise? Por que tantos casamentos estão em crise? E a gente percebe assim que isso até mesmo em casais que já têm assim um longo período junto, porque geralmente a gente associa a crise ao início, né? Porque está começando agora, é normal ter discussão, é normal ter briga, ter crise, mas aí você pega um casal que já está junto há 20 anos, né? São pessoas maduras, mas que estão enfrentando crise no casamento. Por que isso? Eu acho que aqui, hoje em dia, tem dois fatores importantes. Um que eu já comentei, né, que é aquela questão de incomoda o outro, mas o outro acaba relevando, e isso no decorrer do ano, dos anos, né, acaba pesando muito. Então, às vezes, chega num casamento e fala assim, você faz isso, fala assim, mas eu sempre fiz isso. Aí a pessoa às vezes fala assim, mas eu sempre reclamei. Eu falo, mas eu não achei que você estava reclamando de reclamar, de que realmente te incomodava. Achei que era algo bobo. Mas, e aí no final, algo que era muito pequeno se tornou muito grande. E a outra questão também é que as redes sociais, tanto. Antes a gente podia falar que era mais para os mais novos, mas os mais velhos hoje também estão bem inseridos. Então ela traz uma realidade de um casamento de que é tudo flores. De que é tudo muito fácil e de que é tudo tranquilo e lindo. E o relacionamento não é só isso. Um relacionamento com qualquer pessoa não é só isso, porque lidar com gente é difícil, um relacionamento no casamento piorou, né? Porque ali a gente está falando de dois indivíduos que entrelaçaram suas vidas, suas metas, seus planos, né? Então tem que se adaptar e aí vem a rotina do dia a dia. Então acho que é um emaranhado dessas duas coisas, da rotina do dia a dia, das questões que parecem pequenas, mas aí no decorrer dos anos ficam muito grande, e da frustração de que é olhar para uma rede social e o outro está fazendo 50 anos de casado e está conseguindo viajar e você, nossa, nos meus 50 anos de casado eu não vou fazer nada. Então tem essa comparação. E sim, eu acho que o assunto está bem sério, tá bem legal, né, a conversa, então eu acho que já cabe aí um like, né, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, acho que já dá para dar um like aí nessa introdução, já dá para compartilhar com um amigo, um casal aí, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, VR Podcast, já se inscreve aí, porque terão outros bate-papos, né, outras conversas, e senão você vai ficar de fora, vai perder, e acho que você não quer perder essa conversa. Então dá um like aí, se inscreve no canal e vamos para frente, vamos, que tem mais coisa aí, né? Você falou sobre rotina, né? Eu já ouvi, assim, de algumas pessoas dizerem que a rotina é boa em alguns pontos, né? Em alguns momentos. E até que ponto a rotina ela pode afetar o relacionamento conjugal? Acho que quando ela virar algo rígido, assim, tem que ser sempre dessa forma. Tem que, não, mas sempre foi feito dessa forma, né? Às vezes um casal, uma parte do casal chega e fala assim, mas a gente sempre faz assim, mas sempre foi feito assim. Então acho que quando parece que virou obrigação, é óbvio que na rotina tem muita coisa que é obrigação, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa dar conta das coisas da casa, tudo mais. Mas tem coisa que dá pra ser flexível.
Então, a gente ia em tal lugar, hoje a gente não vai, vai em outro. Ou então, hoje era dia de fazer uma faxina na casa e hoje vai ser o dia de descanso. Então, eu acho que a rotina, ela deixa de ser boa quando a gente faz daquilo algo muito rígido. Até nos meus atendimentos, às vezes, quando eu tento implementar a rotina, né, porque realmente é algo muito bom, mas ainda para quem tem crise de ansiedade, TDAH, mas enfim, né, voltando para o assunto, quando você tem uma rotina e consegue seguir ela, mas não ser rígido, aí ela flui direito. A rotina, ela é para vir para te ajudar. Não é para ela virar uma cobrança para você de, não, ontem, toda segunda-feira é isso, então toda segunda-feira vai ser isso. Então ela deixa de ser algo leve que é para te ajudar para virar um peso. Tipo, eu gosto do feijão por baixo, mas hoje colocou por cima eu não vou comer. É igual o Daniel. O Daniel fala, não, eu gosto por baixo e eu gosto por cima, né? Então às vezes eu tô colocando ele por baixo. Ele, não, eu vou comer assim hoje. Quer dizer, eu não vou comer, já deixa o prato de lado, faz bico, Sim. né, porque saiu da rotina. Aham. Né? Então, às vezes a gente precisa ser maleável, né? Exatamente. Precisa ter assim, algumas considerações e deixar que coisas pequenas não afetem, né, o nosso casamento. E falando em coisa pequena, né, você acha que as coisas pequenas ou as coisas grandes, elas têm um poder maior de destruição no casamento? Nossa, boa pergunta. Ai, eu acho que a gente, como que eu posso dizer? Ai, eu esqueci a palavra, mas não dá tanta atenção para as coisas pequenas quanto deveria. Pelo fato dela parecer Sim. pequeno ou algo bobo, a gente banaliza. Achar que é insignificante. Isso, Não acha vai que afetar, né? exatamente isso, acho que é insignificante. Então, às vezes, a gente não dá a devida atenção que deveria. Mas tem situações que são grandes realmente, que é aquele problema que cai e fala, não, isso eu tenho que resolver agora, não tem como contornar. Mas eu acho que o nosso maior defeito é esse, é achar que a coisa que parece, as coisas pequenas são insignificantes e elas não são, né? Eu tenho um casal que eu conheço, não vou falar o nome aqui, porque vai que O assiste, casal, né? sou eu. Mas eu tenho um casal que a gente conhece que a esposa às vezes fala pro marido assim, você é muito dilurido, né? Que a pessoa é muito dolorido, qualquer coisinha afeta, né? Então, às vezes, a gente tem que ter, eu digo aí, a gente tem que ter um pouco de casco de tartaruga, né? Para não deixar se abater por qualquer coisinha. Mas às vezes são pequenas coisinhas também que acabam ferindo, né? Aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes a pessoa acha que não é nada, mas às vezes não é nada para você, mas para o outro é uma grande coisa, né? É um tratamento que está fazendo mal para ela, né? Isso, esse tipo de coisa acaba se distanciando, né? O casal, e a gente percebe assim que muitas vezes diminui até o diálogo, diminui a conversa, né? Então, como que a gente pode tratar o casamento, o casal, a pessoa, para que esse distanciamento não afete-os emocionalmente de forma direta? Eu vou te dizer que é a comunicação, né? Mas aí a gente tem que ter um tato maior, né? Nesse tipo de comunicação. Igual você falou, tem gente que tem que ficar pisando em ovos, né? Pra conversar. No casamento não dá pra você ter um relacionamento assim, né? Onde fica exaustivo. Imagina só, você já sai de lá de fora, né? Do mundo, da rua, do trabalho, que você não pode responder o chefe daquela forma, você tem que atender o cliente com um sorriso no rosto, e aí chega em casa exausto de toda essa performance que o mundo pede, querendo ou não. Tô falando que a pessoa tem que ser falsa, nem nada, mas é algo que lá fora a gente precisa ter um posicionamento diferente. E aí chega em casa e não pode falar isso pro marido, não pode falar isso pra esposa, porque já vai virar aquela briga por nada. Então aí fica mais exaustivo. Aí o lugar, que aí eu volto a falar, né? O lar que era para ser seguro e confortável, deixa de ser. Então aí esse distanciamento ele vai ficando cada vez maior. Então eu volto a falar a comunicação. Então é da pessoa que é muito sensível entender que nem tudo é sobre ela, que ela não é um alecrim dourado ali, e da pessoa também entender que a outra é sensível. Então tá tudo bem, tem que conversar, tudo bem fazer essas brincadeiras,
mas a gente tem que entender até que ponto vai ferir o outro, até que ponto deixa o outro exausto, né? Entendi. Agora uma pergunta que vai nos ajudar aí, os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. Quando saber a hora de procurar uma ajuda profissional para o casal? Eu acho que é exatamente nesse ponto, no momento que você não sabe, você não consegue mais se comunicar com o outro. Porque normalmente no casal, o que acontece? Quando eles vão conversar, eles acabam apontando o dedo pro outro, né? Então, tipo assim, você sempre faz isso, você sempre é aquilo. Então acaba virando uma apontação de dedo, né? Aí ele vai responder, mas você sempre faz isso. Então é nesse momento que eles não estão conseguindo dialogar mais. Então aí o psicólogo vem para poder sentar e falar, tá, mas desse você não faz mais isso, o que você realmente está querendo dizer, né? Porque aqui só tá tendo o julgamento, a apontação do dedo, o defeito, então aí a gente vai, acho que é nesse momento, quando a pessoa, o casal, eles estão conversando e eles estão se machucando nessa conversa, ao invés de realmente conseguir entrar em um consenso e entender ali o que é melhor para o casal. Então, mas até essa percepção do casal, uma percepção necessária, às vezes até essa percepção pode se levar um tempo. Né? E a pessoa, o casal, ele vai ficar ali se ferindo, às vezes por um longo período de tempo, e muitas vezes essa ajuda já teria que ter vindo há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Porque, igual você disse, a gente se acostuma com o tratamento dentro de casa. Sim. Ele é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Só que nesse ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, isso se passam anos, décadas, Sim. Né? E a pessoa não procura ajuda. E isso pode muitas vezes levar até ao divórcio, né? A separação e tal. E então, assim, para se procurar uma ajuda, precisa ter uma percepção de que não está bem, ter assim, uma maturidade emocional, né, para falar assim, puxa, gente, não está legal. Ou eu posso ir levando e falar, não, é assim mesmo, ele vai mudar, ela vai mudar. Não, esse é o pior caminho que tem, né? Ou ele vai mudar. É tentar achar atalho onde não tem. Mas o certo, o adequado, seria num lugar de amadurecimento, né? De entender de que... Eu acho que no momento que a gente pensa assim, eu preciso conversar sobre isso com o meu marido, com a minha esposa, e aí na hora eu falo, mas ele vai falar isso, isso e isso, então eu vou deixar pra lá, é o primeiro sinal de procurar uma terapia de casal. Mas infelizmente a gente é muito orgulhoso e Sim. é na hora que... Não é na hora do amadurecimento que vem, é na hora da exaustão, né? É na hora que você fala assim, não tem mais, eu já tentei conversar com ele, eu já dei segunda chance. Então, infelizmente, vem na hora da exaustão, né? Do casal, do parceiro que tá sofrendo mais. Mas tinha que ser num lugar de amadurecimento disso, né? De quando eu penso em ter um diálogo com ele, mas aí eu já penso, ele vai responder disso, disso, disso. Então, nesse momento seria o principal, acho que assim, o momento de falar assim, tá, eu vou procurar um terapeuta agora, porque ele vai intervir nessa fala. Entendi. Você acha que a mulher ela é mais suscetível a isso do que o homem? Assim, a procurar ajuda? A mulher ela é mais aberta, a cabeça mais aberta, pô, vamos procurar ajuda, e o homem não. E assim, você acha que o fato do homem ser mais turrão, muitas vezes, isso pode levar o casal à separação, porque ele não quer ajuda, ele não aceita. Muitas mulheres falam, ele não aceita ajuda. Às vezes ele nem gosta que fala, nem admite que ela abra com algum familiar, problema que está passando em casa, tudo, né? Não sei se você já pegou casos assim. E outra coisa, dentro disso aí, depois que já houve assim, um desgaste na relação, você acha que é possível, né, reconstruir um relacionamento depois que já houve um desgaste por todas essas questões aí? E o que fazer? Como fazer para reconstruir? Isso vai depender do casal, né? Mas é possível? Sim, é possível. Se o casal estiver disposto, se ambas as partes estiverem dispostas a chegar lá e falar assim, não, a gente realmente vai tentar, dá sim. Eu já tive até alguns casais, e aí eu sempre, nas sessões, né, a gente sempre falava assim, mas depois aconteceu isso. Eu disse, não, isso já foi trabalhado. Você disse que ia dar uma segunda chance, então é daqui pra frente. Tipo, o que ele fez hoje? O que ele fez essa semana que te incomodou?
O que ele fez há um ano atrás, se você está disposta a tentar de novo, vai ficar lá um ano atrás. É óbvio que durante a sessão a gente vai conversar sobre essas questões que aconteceram para o outro entender também por que dói, né, no outro isso, mas a partir do momento que ele fala assim, não, eu vou tentar esquecer aquilo que aconteceu e trabalhar aquilo daqui pra frente, porque o outro não vai mudar do dia pra noite, né? Então aí a gente vai trabalhar isso. Então sim, é possível. E aí você tinha feito a outra pergunta, mas agora eu não lembro. A primeira pergunta. Que era. Agora já você falou tanto aí que eu Você esqueci. foi a emendar pergunta. uma Me deu pergunta na da outra, outra. né? Bom, enquanto a gente lembra aqui, você aproveita para dar um like. É isso aí. Mas vamos para frente então. Ser a mãe, né? 6 meses aí vai fazer o Natan, próxima semana. Né? Quais são os maiores desafios emocionais da maternidade hoje? Nossa, eu acho que é a sobrecarga. E muitas das vezes que a gente mesmo coloca na gente, a gente tem um filho e quer ser a mãe perfeita, e ela não existe, é um patamar inalcançável que a gente busca e acaba sofrendo emocionalmente, né? A gente se frustra com isso, com essa maternidade perfeita que não existe. E aí vem o Instagram mostrando a rotina do sono linda, o bebê que tá rolando, o seu ainda não, então às vezes essa comparação acaba sobrecarregando mais ainda a mãe, que quando ela tem um bom vínculo com o filho, né, quando tá feliz na maternidade, ela quer ser a mãe perfeita. Quais os detalhes assim que você poderia dar para nós a respeito da sobrecarga e que afeta ou pode afetar a mulher? Alguns exemplos. Na sobrecarga, você fala tipo sintoma? Sintoma. O que acontece? É até um pouco difícil da gente conseguir ver isso no início da gestação, porque da gestação, né, da maternidade, quando o bebê nasce, porque os hormônios estão muito bagunçados, né? Mas depois de um tempo, choro excessivo, a mãe chora em tudo quanto é lugar, qual coisa que acontece, qual coisa que fala com ela, né? Uma autocobrança, é sempre bom estar ali presente. Muitas das vezes as pessoas querem ir lá pra cuidar do bebê, sendo que a mãe quer cuidar do bebê, né? Ela passou os 9 meses pensando nisso, ela precisa ser cuidada ali, a ajuda que precisa é aquela. Mas essa questão, às vezes irritação também, explode fácil e também às vezes não deixa pegar o bebê. Eu acho que são sintomas, assim, os mais visíveis, vamos dizer assim, né? E a mãe, né, a mulher, ela pode se sentir culpada assim por ter essa sobrecarga, essa culpa, né? Com certeza. Infelizmente, eu acho que é aí que vem a sobrecarga da questão da culpa, porque ela acha que ela precisa dar conta, né? E não tem como dar conta. É óbvio que a gente, sim, parece que dá conta, né? De tudo, tá fazendo tudo ali, mas você não consegue equilibrar todos os pratinhos de uma vez. Você é esposa, você é mulher, você é esposa, você é mãe agora, muitas das vezes você é um profissional também. Então você quer dar conta de tudo e ser 100% em tudo. E aí a culpa vem disso, de que os pratinhos estão caindo no chão. Sim. Você se acha uma mãe ideal, uma mãe perfeita? Não, E qual que é o padrão da mãe perfeita? Para aquelas que vão ser mãe, qual que é o padrão da mãe? A mãe perfeita tem que ser como? mãe perfeita não existe, a gente já começa por aí. Ela não existe. A mãe ideal também não. O que existe é a mãe real. É aquela que faz tudo no possível para o seu filho crescer bem, se desenvolver bem, ser saudável, né? E aí no meio não, né? É essa mãe real, ela sofre, ela sente culpa e ela erra também. Ela erra muitas das vezes, mas ainda quando é uma mãe de primeira viagem, eu sou mãe de primeira viagem, então a gente acaba achando que precisa saber de muita coisa e isso acaba sobrecarregando a gente também. Então a mãe perfeita não existe, a gente precisa ser a mãe possível para aquele filho. Você tem um cabelo comprido, um cabelo grande, um cabelo cheio. Eu imagino que para cuidar desse cabelo aí leva tempo, né? E quando você tira um tempo para cuidar do seu cabelo, para cuidar de si, você acha que isso é egoísmo? Ou você acha, não, é meu direito e tal? Ou você acha que você está sendo egoísta, querendo cuidar de si, sabendo que tem alguém ali precisando de você? Graças a Deus, esse foi um sentimento que não me teve de egoísmo, né? Tanto que
Em janeiro, o Nathan tava, o quê? 2 meses, e aí eu fui fazer a unha e deixei ele com a minha sogra. Então, graças a Deus, foi um sentimento que eu não tive, mas que muitas das mães têm, né? De achar que não pode se cuidar e achar que tá sendo egoísta, assim, por estar tendo aquele tempo pra ela, aquele banho mais demorado, e às vezes escuta a criança chorando com o pai lá e fica, ai meu Deus, preciso terminar logo pra ir lá socorrer. Então, o sentimento de egoísmo, ele é real, é muito duro, né, com as mães, mas ele é real sim, mas eu gosto sempre de lembrar que uma mãe boa pro filho é uma mãe saudável. Sim. Então, ela precisa ter esse tempo pra ela. Verdade. Quais são assim, os maiores desafios, né, na criação de filho hoje? Hoje a gente sabe que criança dá trabalho, né? E quais são os maiores desafios que você vê para a criação de filhos nos dias de hoje? Os maiores desafios, nossa. Me pegou, né? Os maiores desafios, eu acho que vem dessa questão da cobrança, né? Da gente mesmo com o filho. A gente espera muito do nosso filho. A gente quer muito pro nosso filho, né? Vem muito disso. E aí também tem a questão da internet, né? Tá trazendo tudo com muita facilidade, muita rapidez. Né? As crianças com 2, 3 anos, às vezes até com menos, já estão com a tela ali na mão, então já estão suscetíveis a muita informação de uma vez. O sistema cognitivo delas nem estão preparado para o tanto de informação que elas estão sujeitas ali. E então acho que vem muito disso, né? Essa dificuldade. Então tem a sua cobrança e tem aquilo que a criança está recebendo do lado de fora. Também tem as questões familiares, né? Às vezes tem muita interferência de fora. Isso é uma coisa difícil para os pais e de conseguir. A criança fica perdida. Então eu vi na internet que isso aqui é o certo. Meu pai falou que isso aqui é o certo e minha avó falou que isso é o certo. Então acho que essas são uma das grandes dificuldades. E assim, como estabelecer limites para os filhos diante de tudo isso aí, sem se sentir uma megera? Difícil. Hoje em dia, qualquer criança, você falou não, ela já empurra pra você já não é mais amada, ela já te odeia ali, né? Não sabe lidar com o sentimento, com as emoções, então é sempre bem extremista. Então é muito difícil, eu acho que você tem que... uma coisa que eu acho bem legal, e eu sei que na prática é muito difícil, então é um negócio até que eu peço pra Deus que eu tenha sabedoria na hora de poder praticar com meu filho, porque ainda não pratico com o Natan, é de você explicar, né, a situação. Não por quê? Não por causa disso. De conseguir orientar. É óbvio que eu sei que vai chegar uma época que eles vão entender que não é não, mas eu acho que quando são pequenininhos, eu acho legal você orientar do porquê aquele não, e eu acho que fica mais difícil dele não te odiar. Então, não vai pôr o dedo na tomada porque vai machucar, porque vai doer, porque você vai tomar um choque. E a gente faz isso, né? E eles aprendem de primeiro? Eu acho que não. Eles estão aprendendo. Eles aprendem através da repetição, né? Então a gente vai ter que repetir isso muitas vezes. É cansativo, exaustivo. Mas é isso. Então eu acho que explicar a situação ajuda você a não ser uma megera. E você falou das telas, e a gente ouve falar das telas, mas quais são os impactos, né, que a tela ela pode afetar no nosso filho emocionalmente, no desenvolvimento emocional, talvez até intelectual de uma criança? Nossa, gigantesco. A gente começa igual se a gente começar com crianças pequenas, né? O Nathan vai fazer 6 meses. Tem criança com 6 meses que já tem tela ali, já tá na frente, já tá assistindo um desenhozinho, e ele já prende a atenção dele. O Nathan mesmo, às vezes eu tô mexendo no celular, ele já tá assim, ó, olhando, já tá procurando a luz, né? Chama atenção, né? O colorido, Atrai. se você ainda colocar um desenho, tem música, então tudo isso chama atenção. E aí parece tudo muito bobo, inofensivo, mas aí a gente já tá dando uma descarga de informação muito grande para uma criança, né, que informação para ela é ver as árvores se mexer, a luz apagar e acender, e já é um estímulo grande, imagina você trazer uma tela com um monte de informação. Então isso intelectualmente, né, também mais para frente. Então a gente vai ter descarga de dopamina muito alta, então essa criança ela vai
se acostumar com muita dopamina, uma coisa que a gente está acostumado agora, vamos dizer, né? Essa questão de sempre querer o prazer rápido, essa criança vai querer. Então, aí vai gerar as birras, não vai aceitar um não, já é difícil aceitar não, mas ainda com o costume da descarga da dopamina muito fácil, vai piorar, aí vai começar a birra, vai começar a responder, tem muito atraso na fala por causa disso. Então, às vezes a criança, porque está acostumado com o visual, sempre vai querer apontar. Então, assim, é muito grande, é muito grande. E você acha que essa questão da correria, essa questão do tudo muito rápido, você acha que hoje os shorts, os reels, isso aí acaba influenciando na criança, e por isso também, pela facilidade, eu lembro da Manuela, quando ela era um pouquinho mais nova, ela não gostava de ver televisão. Você, quando ligava a televisão, ela não queria, porque ela não sabia mudar o canal. Ela queria o celular porque ela ficava passando o dedinho. Quero celular, não quero televisão. E você acha que isso também acaba influenciando a criança a ter tudo na hora que ela quer e tudo muito rápido? Com certeza, não, com certeza. Quando eu atendia crianças, né, a gente faz os jogos, né, sempre tabuleiro, cartas, e a gente trabalha muito tempo de espera, né? E é uma coisa difícil para uma criança sem tela, uma criança com tela, então é mais difícil ainda, ela não sabe esperar. Se você falar espera, vira uma guerra. Ela não sabe esperar, ela tá acostumada com a informação e com a coisa rápida, e igual você falou da Manu, né? Então, assim, tá na mão dela, ela que domina, né? Ela que escolhe, vai ser agora ou não vai ser agora. Então, sim, e outra dessa questão do shorts, né, e tudo mais, o conteúdo que passa também. Às vezes tá falando alguma coisa, você, mas ninguém em casa fala isso, não se viu isso, e aí você viu na internet. Verdade. Então você que gosta de shorts, toma cuidado e dá um likeão pra nós aí. Uma outra coisa, você falou de guerra, vira uma guerra, né? E como lidar com os conflitos de forma saudável? Como lidar com essa guerra aí que tem influenciado as famílias de uma forma saudável? Sem que isso gere mais guerra. Mas aí você está se referindo ao quê? A rede social e conflito de forma geral. Na família, no casal, com os filhos. Bem abrangente essa pergunta, calma aí. Vamos lá. Com os filhos, eu acho que é um pouco, eu não sei, é uma linha tênue entre um pouco mais difícil e um pouco mais fácil, porque tá um pouco no seu controle, né? Então, você tomar o celular, você fazer aquilo, e é óbvio que você vai sair com uma megera, por mais que você... Falar, você não me ama. Vai. Por mais que você explique a situação, você vai sair com uma megera. E com o adulto, assim, entre famílias, é conversar, né? Volto a dizer que é o diálogo, mas é até difícil hoje em dia, e eu digo até por mim mesma, eu tento me policiar e falho miseravelmente, mas o celular virou uma extensão da gente, né? A gente senta na mesa, tá todo mundo com o celular. A gente tá conversando com outro, a gente tá no celular. E então, essa questão de tirar o celular para você poder, e aí a gente volta até no início do nosso podcast, de poder ter aquele momento com a pessoa e aquela escuta. Sim. Às vezes o marido não escutou porque ele não tava prestando atenção, né? Então, eu volto a dizer que é o diálogo, a gente vai ter que conversar sobre isso, de falar, não, na mesa não vai ter o celular, na hora que a gente for deitar a gente vai conversar. Então, tentar dessa forma, né? E aí, o que eu não posso fazer no meio de uma discussão com o marido, com o filho? O que eu não posso fazer? Insultar, acho que é uma das primeiras coisas, né? Por mais que a gente esteja ali discutindo e brigando, o respeito sempre tem que vir. Então, acho que insultar, ironia também. Nossa, você quer colocar mais gasolina na fogueira. Gasolina na fogueira, mais fogueira. Você ter... Tá certo, né? Eu tiro você usar ironia. Então acho que acredito que seja insultar o outro. Às vezes ignorar, né? Ignorar. Voto de silêncio a pior coisa que tem. Então, ironia, acho que são algumas dessas coisas, né? Gritar também. De repente um relacionamento aí, sei lá, de alguns anos, né? Mas você está insistindo e tudo, mas está tendo sempre conflito, né? Você acha que existe um limite, né, para insistir no relacionamento?
você tem que ir até o fim, ou fala assim, puxa, eu já investi demais, chega. Eu acho que tem um limite, sim. Eu acho que ele é o respeito, né? O respeito a gente tem que ter com todo mundo, mas com aquela pessoa que divide a vida com você, principalmente. Né? Você conhece aquela pessoa no íntimo e isso torna até ela mais vulnerável, né? Então você sabe o que machuca e o que não machuca ela. Então eu acredito que seja o respeito. No momento que a pessoa perdeu o respeito por você e você vê que ela faz aquilo de propósito para poder te insultar, porque ela sabe que você fica triste, é o limite, né? É o limite do limite. E assim, o relacionamento, tanto de casal quanto também com os filhos, às vezes são as coisas simples que trazem mais memórias, né? O que acabam deixando mais memória. Então, quais as práticas simples que a gente pode fazer para melhorar o relacionamento? De simprão, né? Sem muito, não precisa ir num restaurante chique, né? E que às vezes a gente perdeu essas coisas simples, né? Não, mas é realmente trazer o ordinário pro extraordinário, é isso. Vamos jantar todo mundo na mesa, sem o celular, vamos assistir um filme todo mundo, ou então vamos assistir uma série, só nós dois, o casal, né? Porque o casal ele não pode deixar de existir depois que vem os filhos, por mais difícil que seja. Sair para tomar um picolé na praça é bom? Com certeza. Mas você vai me levar para tomar um picolé? Que delícia! Feliz Natal ainda melhor ainda. Então eu acho que é isso, são realmente essas pequenas coisas. Às vezes enquanto um tá recolhendo a mesa, o outro tá lavando a louça e ali vocês conversando sobre o dia e não um na cara do celular, ou então o outro vai lá, deita no quarto e você fica ali lavando a louça. Então é isso, é ter prazer no dia ordinário. Porque é isso, é a rotina. E quais os hábitos, assim, hábitos, né, que pode ajudar, né, criar alguns hábitos que pode ajudar nesse relacionamento, né, e fortalecimento da família no dia a dia? Eu acho que são exatamente esses, né? Igual lá em casa mesmo, eu sou, igual o Daniel falou assim, eu quero comprar outra TV. Eu falei assim, mas essa não vai pro quarto. TV no quarto, não. Ele até pegou uma tela uma vez, eu falei, pode tirar. Porque eu acho que é isso, né? A gente já tem muita tela, trazer uma TV pro computador é pior. Então eu acho que é isso. Quando a gente deita, eu e ele, a gente vai conversar. Então, quando um recolhe a mesa, eu acho que são esses os hábitos. Porque são coisas que a gente faz todo dia. Sim. Todo dia você vai mexer com o almoço, todo dia você vai jantar, todo dia você vai ter que lavar a louça, todo dia você vai deitar pra dormir. Então, se nessas pequenas coisas você conseguir tirar pra você conversar, escutar o outro se sentir ouvido, né? Não você com a cabeça lá em outra coisa. Sim. Você fala, o que você falou? Então, eu acho que Esse é o jogo de São Paulo e a mulher falando aqui. Não, isso aí é coisa que eu já nem tento mais. Existe alguma técnica para melhorar o relacionamento, a conversa dentro de casa? Acredito que seja aquilo que eu pontuei no começo, né? Ao invés de você, quando você for falar aquilo que te incomoda, ao invés de você apontar o dedo pro outro, você falar como que você se sente. Então vamos dizer assim, você tá sempre no celular. Em vez de eu falar isso, que querendo ou não, apontando pro outro, por mais verdade que seja, falar, eu me sinto sozinha. Então eu tô falando de como eu me sinto. E aí a gente vai conversar em cima daquilo. E é exatamente isso que a gente faz na terapia, né? Os casais trazem, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí a gente vai falar do sentimento e da emoção. Então, como que você se sente quando ele faz isso? Então eu acho que é isso. Na hora de falar, em vez de falar assim, você fala mal de fulano, ou então você tá falando mal de mim, né? Fala assim, eu me sinto ofendida quando você fala isso, eu me sinto chateada. Então acho que é pro outro conseguir entender a dimensão daquilo que ele tá falando, como te atravessa. É igual a relação, o casamento, ele é feito de pessoas diferentes, certo? Você acha que dentro de uma relação, dentro de um casamento, pode acontecer de uma das partes necessitar de um tratamento, de uma terapia, e o outro não? Ou você acha que isso, independentemente de um estar saudável emocionalmente, mas o ideal é que os dois passem por uma terapia? Eu acho que depende muito do casal, assim, né? Depende muito do que vai ser tratado. Mas eu acredito, sim, que de uma pessoa só tá fazendo a terapia, você já consegue ver ganhos no relacionamento, já consegue ver melhoria. Porque quando uma pessoa, ela tá na terapia,
quando ela vai falar com o outro, ela vai falar de forma diferente. Ela já vai se expressar de uma forma diferente, ela não vai vir com insulto. Agora, quando os dois estão sem terapia, vem os dois já um apontando o dedo pro outro. Então, quando uma pessoa já iniciou a terapia, você consegue vir sim ver ganho. Porque aí quando o outro vê, nossa, mas ela reagiu dessa forma. Então aí você começa a mudar. É que é muito difícil uma pessoa dar o primeiro passo, né? Mas sim, eu vejo que dá sim para ter uma melhoria, às vezes até para o casal conseguir, a outra pessoa vai conseguir se expressar melhor, vai conseguir orientar o outro de uma forma melhor também. Então, dependendo da relação, dá sim, se uma pessoa só fazer terapia. Hoje, assim, existe muito preconceito com psicólogo e também com psiquiatra, né? Como que a gente consegue quebrar esse preconceito? Ah, eu vou fazer terapia. Mas você vai fazer terapia por quê? Você tá ficando doido? Você é louco, Tem né? muito Como isso. quebrar esse preconceito aí que existe dentro das pessoas? Eu acho que é explicando, primeiramente, que todo mundo precisa. A gente vem nesse lugar de que todo mundo precisa. Uma hora ou outra você vai precisar. E de que o psicólogo não, ele não é pra doido. Ele é pra te ajudar a ter uma vida saudável e uma vida tranquila, né? Então acho que é disso, de começar a explicar o que realmente seria uma pessoa doida pra você, né? E conseguir identificar isso pro outro, eu acho, né? Diferenciar, isso aqui é um doido. Legal. Ó, dá o seu like aí, compartilha, né? Porque nós estamos chegando quase no final. Se você não der o seu like, se você não compartilhar esse vídeo, outras pessoas vão ter necessidade de ouvir isso que a gente está tratando aqui e não vai conseguir. Então compartilha o vídeo aí, dá o seu like, se inscreve no canal para que você tenha acesso, né, a outros bate-papos, outras conversas que vai agregar bastante na sua vida, você pode ter certeza disso. Então, partindo aí para os finais, né, quero fazer 4 perguntas para você. O que você, ou que conselho você daria para um casal hoje? Que conselho, você é casada, que conselho você daria? Não se case. Lógico que não. Casamento é uma bênção. Se você souber escolher, é uma bênção. Eu sempre falo isso para minhas amigas, acho que das minhas amigas eu sou a única casada. Não, tem mais uma, mas a maioria não é casada, elas estão namorando. Eu falo, escolha bem o seu parceiro. Mas ainda depois que eu tive filho, eu falei, escolha muito bem o seu parceiro. Mas casamento é uma bênção. Conselho que eu daria pro casamento é não deixe chegar na exaustão, né, para procurar ajuda. E tenta fazer do dia ordinário um dia extraordinário. Então, tenta sentir prazer para não ficar na ânsia da sexta-feira. Então, conseguir sentir prazer também na rotina com o parceiro, né? Um conselho aí para as mães sobrecarregadas. Você não vai conseguir ser perfeita. Não vai. Mas você vai ser perfeita para o seu filho. Pode ter certeza disso. Quais os maiores erros que as famílias estão cometendo hoje, do seu ponto de vista? Ignorar o outro. Sem perceber, mas ignorar o outro. Então, que a gente possa ter mais... que a gente possa ter mais um olhar mais sensível para os de dentro de casa. Para assim como a gente vê os outros de fora e fica tendo tato, que a gente tenha com os de casa mais ainda, né? Porque é o nosso lugar seguro, para que ele seja o nosso lugar seguro. Você falou escolher bem, né? Mas você acha que isso é suficiente para construir uma família saudável ou tem mais alguns ingredientes aí? Não, você vai escolher. Eu escolhi muito bem, mas no decorrer do nosso casamento, e a gente tá indo pra quê? 9 anos, eu acho? Tem 8. A gente teve que se modificar, igual você falou, né? São duas famílias, a gente veio de duas famílias diferentes, criação diferente, então quando essas duas pessoas se juntam, vai precisar de mais coisa. Então, que você, além de você escolher muito bem, mas que você esteja aberta que você seja flexível, né? Aberta a ouvir o outro e saber que você vai ter que se modificar no meio desse caminho. Tem alguma experiência que você teve de consultório, de atendimento, sem expor ninguém, que você possa contar aí alguma coisa engraçada que aconteceu, alguma coisa curiosa?
Eu não sei bem se é uma experiência, mas é algo que eu gosto muito e me mudou um pouco na terapia. Quando eu iniciei, é, eu tinha um pouco de medo, é óbvio, a gente faz estágio e tudo mais, mas quando você olha para aquela pessoa e fala, é o seu paciente, se ela precisar de qualquer coisa, é você ali. Teve uma vez que eu já atendi mais depois, mas foi a primeira vez que eu atendi uma senhorinha e ela sentou lá na minha frente e falou assim: a minha filha é mais velha que você. E aí eu fiquei, caraca, eu me senti meio confrontada ali, de tipo, ela, como se ela tivesse falando que você é tão novinha aí, o que eu tô fazendo aqui, né? Você não tem experiência. Mas depois a gente conseguiu criar esse vínculo ali na terapia. Então acho que isso tira até um pouco dessa questão de psicóloga pra doido, ou então de que a pessoa é muito jovem, né? A terapia não é só uma conversa. A gente estudou para aquilo, tem técnicas para aquilo e tudo mais. Então acho que é isso que eu trago. É uma situação que eu vivenciei e ela depois ficava levando docinhos, assim. É. Existe algo simples assim que as pessoas muitas vezes subestimam e que pode fazer toda a diferença na relação, na vida conjugal, até mesmo na vida pessoal. Tem. E é um negócio que o Daniel faz, que esses dias ele até comentou que eu gosto muito, mas eu acho que a gente banaliza um pouco. Abraçar o outro. É essa demonstração de carinho. Que hoje em dia não faz mais. Às vezes a gente abraça o outro cumprimentando, oi, mas não é aquele abraço de você chegar e dar afetuoso. Então eu acho que isso até igual eu falei, é algo que o Daniel faz, porque eu sou mais agitada, né? Então às vezes ele vem cá, que não sei o que eu fico, não, tô atrasada, que eu tô atrasada, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí ele vem e me abraça. E aí eu acho que isso é muito bom. Às vezes ele faz isso com a minha mãe também. E eu acho engraçado que ela para assim, porque eu puxei ela, né? Mãe, você tá assistindo, eu puxei você. E aí ela para assim, tipo, oxe, o que foi? Não tá acostumada com um abraço. Tá acostumado com abraço. E eu acho que isso é algo muito importante que a gente deveria fazer e a gente talvez banalize mesmo. Tem uma música bem legal do Jota Quest que ele fala sobre o abraço, né? Fala que muitas coisas acontecem dentro de um abraço. É bem legal a música. Então, abrace mais, abrace a nossa causa, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando, porque merece, merece. A gente dá like em tanta coisa besta e fútil na internet, não vai dar em conteúdo bom? Você dá like no cremosinho, né? Dá like nesse conteúdo maroto aqui, ó. Pra gente terminar mesmo, concluir aí esse bate-papo legal com a Vitória, né? Vitória Rodrigues, psicóloga. Em uma frase, né? O que é uma família saudável? Em uma frase? Eu não sei se dá certo, mas eu acho que é um porto seguro. É isso. Uma família saudável é onde ela sabe que ali é seguro para ela, que ela tem para onde voltar, que os filhos, por mais que sejam mais velhos, que o marido se sente seguro, que a esposa se sente seguro, os filhos mais velhos se sentem seguros ali. Então eu acho que é isso. É um lar onde você se sente seguro. Esses dias eu vi um vídeo, né? um shorts da Luísa Posse. Ela se converteu e aí no vídeo ela dizia mais ou menos assim: eu quero que os meus filhos saibam que se um dia eles saírem de casa e não der certo, eles podem voltar. Eu acho que é isso, a família. Acho que é bem por aí, né? Você saber que tem alguém te esperando. Tem um podcast que eu gosto bastante, que na introdução, eu acho que eu vou falar errado, mas vou conseguir passar a ideia que ela traz. Ela fala assim, que aqui seja um lugar onde você não precisa se espremer nem crescer para caber. Então acho que a família é isso, é um lugar onde você não precisa se espremer nem crescer para caber. Você cabe ali, você faz parte. Então quero convidar você a participar dessa família aqui, ó, VR Podcast, né? Vem participar, vem com a gente, vem participar dessa família. Essa família está aqui de braços abertos te esperando. Mas como que eu participo? Se inscrevendo no canal, se inscrevendo no canal, dando like, compartilhando, viu? Compartilhando, e você pode ter certeza de uma coisa. Aqui é um canal para crescer e você vai crescer.
Beleza? As últimas considerações aí da Vitória Rodrigues, né, psicóloga. Já quero agradecer, né, pela oportunidade, por ter aceito aí o convite. Peguei meio assim pelo laço, né? Ela ia estar aqui em casa de férias, eu falei assim, não, vamos fazer um podcast e você vai participar. Não tinha como falar não, né? Porque eu trouxe para cá e vai participar. Mas foi muito bom participar. Consideração final aí, por favor. Eu achei que foi muito bom, fico feliz de ter participado, fiquei muito nervosa, quase que eu fujo mesmo, mas me pegaram e eu fiquei feliz que deu certo, eu fiquei feliz que você criou isso aqui e é muito bom, eu espero que cresça mesmo, que chegue em outras pessoas, que as pessoas se sintam, como que eu posso dizer, que elas se sintam confortáveis em assistir isso aqui, né? Tem muita coisa que assiste, a gente abraça. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser dessa forma também. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Deus abençoe você também que está aí conosco, sua vida, sua casa, sua família. Se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí, ajuda-nos a crescer e alcançar outras pessoas, outras vidas também. Beleza? Fique com Deus, até uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.